Salve, salve, galera. Eu sou Pedro Estilo, acelerador social, comunicador periférico, e estamos começando mais um episódio do Nossa Arte é Política. E essa galera aí tá curtindo? Dá o feedback pra gente, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, vai nas plataformas digitais pra seguir a gente do Nossa Arte é Política. E hoje, para mais um episódio, eu tô aqui com ela que é historiadora, artista, produtora e curadora de arte, minha parceira Rebeca França. Uhul! Salve, salve geral! Principalmente você, Estilo, gratidão de verdade pelo convite maravilhoso. Mais uma vez, né? É massa demais ter você aqui, Rebi, pra gente, né? Pra gente é Rebi. E aí, fala pra gente, Rebeca, por que tua arte é política? Pergunta gostosa. Pra mim, eu acredito que todos nós somos seres políticos, né? Política é cotidiano. Política não é só esse lugar institucional que muitas vezes as pessoas separam, né? E acham que são coisas diferentes. Então, tem o prefeito, tem o vereador, essas pessoas fazem política. Não. A nossa vida, ela é política. O meu comportamento, se eu decido colocar um cabelo como esse, né, que tem uma referência africana, isso é político. Então, é natural que na minha arte, os temas e as coisas que eu trago lá, até as técnicas que eu uso. Então, se eu uso o grafite, se eu uso o spray, isso é bastante político, né? Então, é uma coisa que está em todas as dimensões da minha existência. Então, não se separaria desse meu lugar, do lugar de historiadora, do lugar de artista, né? Também tá tudo entrelaçado, né? E aí a galera muitas vezes não entende que a gente não tá falando de politicagem, a gente tá falando de política, né? Da construção coletiva, da construção de sobreviver, de existir, que é mais ou menos isso que você colocou. Rebeca, você está agora uma das diretoras do projeto Calunga, né? Que é um projeto muito massa. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho de você, né? A gente se conhece há um bom tempo. Você já coordenou outros festivais nessa cidade, você tem uma larga experiência na produção, na história, nas artes visuais, na curadoria também agora. Então fala um pouquinho de Rebeca França e também desse novo projeto que é o Calunga. Quem não viu ainda, vai liberar, corre lá para assistir. Gente, massa. A gente está fazendo essa parceria agora com o Leilão do Põe Tinta, né, para também divulgar mais o Calunga e abrir outros espaços de articulação. O Calunga é um filme, um curta-metragem, que foi idealizado por Lara França, que é minha irmã e é da dança, é performer. E a gente aborda bastante sobre esse lugar humano de passagem, né? Nós sempre estamos passando por situações. Atualmente, a humanidade passa por uma das mais graves acontecimentos, né, de transição, que é a pandemia, aliada à situação de ascensão do conservadorismo mundial, né? A gente vive essa tragédia que é o governo do Bolsonaro aqui no Brasil, mas a gente entende que isso é uma ascensão mundial, né, do fascismo. E no Calunga, a gente vem falar sobre essa escassez que o capitalismo prega, né, e provoca. Então, o Calunga, a gente filmou na Paraíba, no cenário de sertão, e na transição do filme, no final, ele termina na água, né, um lugar de transformação e de vida, um lugar de gestação. Enquanto direção de arte, foi minha primeira direção de arte. Que massa! Fiquei muito feliz com isso. E eu tive que estudar bastante cenografia, cores, sabe? Figurino. A direção de arte, ela envolve tudo isso. Com certeza. Né? Tudo o que esteticamente o filme apresenta, e a gente tem que estar bem alinhado com o diretor de fotografia, que foi Felipe Correia, que é fotógrafo e tal. Ligeiro. Isso. E foi maravilhoso, assim, a experiência de estar lá com uma equipe, e foi financiado pela Audi Blanc. Sim. Né? Então, assim, algo que também oportunizou a gente encarar uma nova linguagem, né? Porque Lara da performance, da dança, eu da arte plástica, visual. Então, a gente conseguiu colocar isso tudo no audiovisual, né? Então, oportunizou também a gente se perceber como seres plurais, né? E amplos. Você não precisa ficar restrito à pichação porque você começou na pichação. Com certeza. Né? Você acabou de fazer uma escultura do jacaré, não sei o quê, não é isso? Então, da vacina. Então, a gente está toda hora aprendendo, a gente está toda hora dialogando com quem é diferente, com quem faz coisas diferentes. Então, no Calunga, a gente experimentou muito esse universo, sabe, Estilo? Esse universo da criatividade. Massa.
Eles falam muito disso, né? Eu vi um pedacinho também, tô esperando pra liberar aí pra gente assistir tudo. Falou dessa parceria aí com o Leilão Põe Tinta, tem muita coisa vindo por aí, vai ser massa. Falou um pouquinho também, Rebeca, sobre a Lei Aldir Blanc e como é importante a gente negritar quando uma política pública funciona, né? Como é importante a gente falar do quanto é importante ter esse investimento, de ter esse financiamento, que aí não é vitória desse governo não, dessa galera aí não. É vitória nossa, da galera da arte e da cultura. Fala um pouco da importância que foi receber a lei de incentivo ao Aldir Blanc. Estilo, eu acho que para todos nós, né, que estamos nesse corre, e nesse corre que não vem da burguesia, né, não vem de um espaço já elitizado, onde as portas estão muito mais abertas, né, que viemos de bairros de periferia, que lutamos muito para nos escolarizar e etc. A Aldir Blanc, principalmente num contexto de pandemia, né, ela veio como uma oportunidade da gente colocar para fora a necessidade de expressar, da nossa expressividade, da nossa criatividade, mas de ser remunerado por tal coisa, né? Eu que produzi o Recifúzio, você que produz o Pão e Tinta, a gente sabe quantos anos nós trabalhamos sem remuneração. E, às vezes, para fazer um evento que é uma semana, você passa 5 meses de pré-produção, produção e pós-produção. Então, assim, estava aqui procurando a câmera, lembrei aqui. Então, isso é muito complicado, porque a arte, ela está dentro do universo da cultura do nosso país, né? E ela fomenta a nossa identidade. Tudo que a gente faz enquanto artista tem a ver com a nossa identidade cultural, né? Com quem somos enquanto pernambucanos, enquanto brasileiros, enquanto africanos em diáspora, enquanto descendentes dos indígenas, dos nativos dessa terra, saca? Então, eu acho que quando chega um recurso ainda é ínfimo. A gente sabe que o Fucultura, que é o Aldir Blanc, são recursos que não chegam ao patamar que a gente precisa, porque é uma cadeia produtiva, não é só artista. Isso. Né? Não é só Lara que foi a performance e a roteirista, não sou só eu que fui a diretora de arte, mas é o diretor de fotografia, é o pessoal do estilo, é o pessoal da produção executiva, né? É o pessoal do figurino, é muita gente, maquiagem, que está envolvido naquilo. Captação de imagem, é muita gente, muita. E você não pode remunerar todo mundo bem com 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. É difícil. Não funciona. E esse é o nosso trabalho, esse é o nosso emprego. E é um emprego que gera lazer, que gera bem-estar, diversão, e isso é um direito humano, inclusive. Então, aí estão correlacionadas, do meu ponto de vista, várias questões, sabe? Com acesso a esse recurso público que está ali destinado para artistas na Aldir Blanc. E que rodou muitas vezes em pouquíssimas pessoas, né? E inclusive, arrisco a dizer, em pouquíssimas classes, né? Rolou muito, por muito tempo, esse acesso aos fundos públicos de cultura foi feito por uma galera mais elitizada, por uma galera mais que se organizava por ter o privilégio de saber, de conhecer os caminhos da burocracia, né? A burocracia, ela é feita para nos manter distante, né? Assim como a política, a galera quer que a gente não esteja nos lugares, assim como nossa história, né? Você é historiadora, sabe mais do que eu, e queria que falasse um pouco disso, da importância nas salas de aulas, por exemplo, falar da história de África, né? De como é realmente a história, como é que tu entende isso nesses espaços que tu tem construído e se colocado enquanto professora, historiadora que és. Eu adoro falar disso, né? Da educação e dessa oportunidade que eu tive após me formar, né, enquanto historiadora, de estar em sala de aula, né? E de, principalmente, assim, enxergar a identificação dos alunos e alunas, né, dos estudantes, comigo, né, a identificação com o jeito que eu me comporto, com a não hierarquização das relações, né, ali dentro de sala de aula, e de poder realmente praticar o que a lei educacional determina, que devemos ensinar história e cultura dos povos africanos no Brasil, né, da história afro-brasileira e indígena, né, que são duas leis, inclusive estão separadas, né, mas fazem parte dessa reparação histórica de um processo de uma história branca, de uma história elitizada. A gente sempre diz que a história ela é contada por quem está por cima, né?
quem tem o poder, a burguesia conta a história. Então, ela conta uma versão da história, a versão dela. Quando o Pão e Tinta, quando o Palafite, quando a gente do Calunga pega essa narrativa e diz, olha, é diferente. Eu vou falar aqui de orixá, eu vou falar aqui das entidades que circulam a nossa vida, eu vou falar aqui da nossa espiritualidade, eu vou falar aqui de outras religiosidades não hegemônicas. Isso é abordar também um resgate da nossa verdadeira história, né? Então, para mim, é fundamental o trabalho que eu faço em sala de aula, assim, e eu costumo dizer que é a minha principal profissão. Primeiramente, eu sou historiadora, professora, sabe? Essa troca na minha vida é o que não poderia faltar. Eu posso deixar de fazer um monte de coisa, tirar férias de um monte de coisa, mas disso aí eu não consigo. Isso é muito importante, né? Todos nós que passamos aqui em escola sabemos como foi falado muito pouco sobre isso, né? A gente tem a geração assim, tem quase a mesma idade, né? Mas a gente sabe que nas escolas falavam-se muito pouco disso, né? Dos povos originários daqui, desse país, dos africanos, dos nossos povos ancestrais, e isso é muito, muito importante. E primordial porque reflete também na política de hoje, né? Da representatividade, da gente olhar e ver uma galera e não se sentir representada, que inclusive, pega um trabalho muito foda que eu acho que você fez, foi enegrecer a política, né? Que com essa ascensão que teve minimamente, né, das pessoas negras, das pessoas dos povos originários, dos indígenas. Fala-se muito nisso, enegrecer a política, e avermelhar também, algumas pessoas falam Massa. disso. Mas conta um pouquinho de como foi essa pesquisa, que eu também tive a honra de participar, né? Participei com a galera no Enegrecer e já tinha participado de um outro projeto que tu tinha feito com a galera do Update, tu lembra disso? Foi, claro que eu lembro. Que é uma galera, mas então fala um pouquinho disso. Emergências políticas na periferia. Na periferia. Foi esse, e do Update. Como foram esses resultados e o quanto é importante que a gente comece a falar da nossa história, como você fala enquanto historiadora, pra gente falar da reparação nesse momento e perpassar por a gente chegar nos espaços de tomada de decisão, porque eu acho que é isso que falta hoje. Sim, sim. Como a gente começou conversando, né? A política ela está em várias dimensões. Muitas vezes eu percebo que os movimentos sociais elegem um lugar. Então, por exemplo, o hip hop elege a cultura, né? A cultura na música, na dança, na pintura. O hip hop elege esse lugar de chegar também a poder, até poder social. Os partidos políticos, eles elegem as instituições, né? Eles elegem esse espaço formal, legislativo, e que é fundamental, né? O espaço de criar as leis. E aí, às vezes, eu percebo que algumas pessoas entendem como se fossem rivais. Nós não somos rivais. Nós nos complementamos. É assim que eu entendo, né? Eu não sou, por exemplo, filiada a partido, mas eu dou todo o valor do mundo às pessoas de periferia, às pessoas negras que estão ali travando uma batalha dentro dos partidos, né? Então, o Enegrecer a Política ele veio muito como essa perspectiva, uma perspectiva de dizer nós precisamos chegar nesses espaços de poder e decisão para legislar sobre a nossa vida, sobre o que acontece no nosso cotidiano, sobre o saneamento básico, que é absurdo, precário. Eu moro em Olinda e falta água, gente. Em várias favelas é assim, entendeu? Principalmente, né? Exatamente, principalmente. Em Casa Caiada tem água, em Bom Sucesso, Bairro Novo não tem água. Desculpe, Bom Sucesso, Varadouro, Amparo não tem água. Mas em Bairro Novo e Casa Caiada tem pertinho, mesmo município. Então, o que é que está determinando que aqui vai ter água e aqui não vai ter água? Se não a classe social, se não quem está nesses bairros, né, com maior vulnerabilidade. Então, eu acho que Enegrecer a Política, os projetos de ONGs, de partidos, de coletivos políticos, são muito, muito fundamentais e dialogam muito também com esse universo da educação política. Vamos falar sobre política, né? Com esse universo da arte, né? Quando a gente faz um leilão e vocês apresentam uma obra, aquilo é educativo. É um espaço artístico, é um espaço que vai garantir recurso, sobrevivência financeira, mas também é um espaço político, né? Então, eu acho que esses lugares também que eu caminho, que você também caminha, que a gente sempre se cruza nesses mesmos lugares, né? A gente sabe por que estamos em todos esses lugares, né?
porque a gente tem que estar com a flecha de Oxóssi atirando para tudo quanto é canto, porque vai ter que dar certo de todos os caminhos, né? Fechar mesmo o cerco e conseguir os nossos objetivos. É assim que eu acredito. E aí você falou um pouquinho dos movimentos sociais, das organizações, e quanto é importante a gente estar se organizando junto com uma galera nesses espaços para disputá-los, porque todo canto tem disputa, né? Não adianta. Para falar sobre a política das periferias, a política das mulheres, a política dos povos tradicionais, porque é importante demais estar nesse espaço. Foi por isso a nossa candidatura também. Em algum momento a galera perguntou, estilo, tu vindo aí da pichação, do grafite, e agora tá na política. Não, eu sempre tive, mano. A política institucional e partidária foi um avanço que a gente tentou, principalmente para ocupar esse lugar. Principalmente para estar nesse espaço, conseguindo abrir um debate maior. E aí, enquanto movimentos sociais, Rebeca, você faz movimentos sociais há muito tempo, né? Para mim, você é uma das primeiras mulheres que eu tive acesso para a gente falar sobre feminismo negro, por exemplo, né? Isso lá atrás, quando a gente se conhece. Quais são esses espaços que tu constrói hoje e a importância deles também na tua vida e na vida de uma sociedade que precisa olhar para trás para reparar historicamente os erros? Estilo, eu vim de uma família militante, né? Meu avô e minha avó, paterno e materno, eles eram socialistas e sindicalizados, né? De fábricas, né? Trabalhadores de fábrica. E durante a ditadura da década de 60, 70, por ali, eles foram perseguidos, né? Meu avô chegou a se esconder e tal. Então eu cresci ouvindo essas histórias de como a direita é perigosíssima, de como a direita censura, de como a direita maltrata e é violenta. Então, quando eu fui crescendo, minha mãe sempre foi socialista, era natural para mim estar organizada coletivamente. Minha compreensão, inclusive familiar, era que nós somos seres coletivos. Nós temos nossa individualidade, nós precisamos trabalhar, né, nossa individualidade, nosso autocuidado, nosso autoconhecimento, mas eu só estarei bem se a minha comunidade estiver bem. É impossível estar separada da minha comunidade. Então, aí eu conheci o Movimento Feminino Popular, Liga dos Camponeses Pobres, né, o MST, e comecei movimento estudantil, e aí fui me organizando coletivamente, fiz parcerias com o Fórum de Juventude, né, o FOJUP de Pernambuco, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, Marcha das Vadias do Recife, espaços completamente diferentes, inclusive, né, e hoje eu principalmente estou com as mulheres da Pixigueu e com a capoeira, assim, são os lugares que eu me entendo, os lugares que eu mais me organizo enquanto indivíduo em grupo. Né, assim, depois de caminhar por vários lugares, assim, são esses lugares que eu me organizo e sempre em busca, né, sempre em busca de aprender e com as diferenças fundamentalmente, né, porque como eu disse, é completamente diferente, por exemplo, as práticas da Rede de Mulheres Negras e da Marcha das Vadias, entende? Mas eu, enquanto mulher negra, ocupo os dois lugares, e aí? Entende? Ocupo os lugares no hip hop, né? Ocupo lugares com a luta rural, com a luta dos camponeses, com a luta dos sem terra, mesmo não sendo. Mas acredito que essas pessoas, enquanto seres humanos, precisam sim de um apoio coletivo. Se as pessoas brancas não entenderem a importância de estarem envolvidas nas lutas antirracistas, não avançaremos. Verdade. Se nós, enquanto urbanos, enquanto pessoas, sei lá, acadêmicas, não entendermos a importância de também sermos colaborativos, cooperativos com as pessoas que não têm essa identidade, não avançaremos, né? Então, eu gosto sempre de dizer isso. Eu busco me organizar de uma forma o mais plural possível e heterogênea possível, assim. E quanto isso é importante, né? Porque muitas vezes os movimentos são criminalizados, né? Tem muito movimento social que é criminalizado. A gente constrói, por exemplo, o MTST e como isso mudou a vida da gente, que a gente hoje mora na ocupação, né? A Sítio dos Pescadores é uma ocupação e quando a gente conheceu de perto, quando a gente constrói, a gente vê a importância nas nossas vidas e na vida coletiva dessa sociedade, que muitas vezes ignora, criminaliza e nem procura entender, nem saber o porquê que a gente está ali ocupando os espaços ociosos, que está na Constituição, né? É lei, é política. Isso foi uma vitória do nosso antepassado lá atrás, uma galera que foi lá, que brigou para ter áreas ex, que brigou para estar na Constituição, dizer assim, moradia é direito de todo mundo. E muitas vezes a galera
não sabe e criminaliza, certo? Eu lembro de muito tempo a gente construindo, Rebeca, em algum momento também, de a gente se organizar enquanto anarquista, mas entender que hoje os momentos passaram, que outras pessoas podem nos representar. Então a pergunta é, qual artista te representa politicamente hoje? Primeiro porque eu queria saber que aqui o nosso Arte é Política é o lugar de botar os artistas na parede. Você é isentão, venha não. Não venha não, porque pra gente, artista tem que se posicionar. É ou não, Rebeca? Com certeza absoluta. Precisa, fundamental e necessário. Só vou fazer um parentezinho, que eu sei que a gente tá aí no tempo, vai rolar essa finalização. É que é bom demais, vai dar... Coronavírus, sai! Muito bom. Mas eu tava lembrando de um debate que fomos com o IFAM sobre pichação e patrimônio. Sim, sim. E como a gente tocou justamente nesse ponto da necessidade de entendermos que o grafite e a pichação, ela foi colocada, é tão criminalizada e perseguida que foi colocado como crime ambiental. Num país que tem absurdos ambientais, assim. Uma pichação. Então, assim, isso legitima que meninos jovens de 15 anos levem uma bala nas costas, né, de um segurança, de um policial, porque é colocado como uma proibição terrível você escrever com uma tinta o seu nome numa parede. Isso é absolutamente desproporcional, minha gente. É aquela pergunta que eu faço, né? Era tudo mangue. Vocês construíram um muro. Eu pichei o muro. Eu sou o criminoso? Exatamente. Exatamente. Você fez esse mesmo questionamento lá com o IFAM. E eu lembro que a galera do IFAM ficou tipo, meio passada. Esse foi muito doido, né? Foi muito. E aí, abordando sua pergunta, né? Tem duas artistas que eu sou muito... Tem vários, né? Muito difícil de escolher, assim, mas, nossa... Eu acho que no campo do grafite, nesse lugar, Anarquia Boladona, que Pamela Castro, né? Maravilhosa, maravilhosa, das antigas, né? Tá no rolê há muito tempo, uma das primeiras mulheres que saiu em revista, só tinha homem nas revistas. Ela conseguiu esse lugar, ela, The Ninja, poucas conseguiam esse lugar, então eu tenho ela como uma grande referência de ocupar esse espaço, sabe, assim, que era muito masculino há 10 anos atrás, né? Muito masculino, então ela tá ali. Eu admiro muito a Pamela Castro, ela fez uma super descoberta do lugar, da negritude dela, né? Porque pra gente, pessoas de pele clara, né, pretos de pele clara, é muito difícil. Tem gente que diz que você é preto demais, tem gente que diz que você é branco demais. Pois então, a Pamela, ela fez esse... Então, eu me identifico muito com esse lugar dela. Rosana Paulino. Sim. Rosana Paulino, ela é paulista, né? E ela é artista visual, é professora, é curadora. E ela tem um lugar muito voltado para a estética negra, né? A estética. Então, ela trabalha com muitas imagens históricas da representatividade do corpo negro. Sim. Então, assim, eu sou apaixonada e faz costuras e pinta, assim, ela aborda com muitas linguagens, né? E finalizando, eu acho que Grada Quilomba é muito maravilhosa, né? Performa, é artista multilinguagens, assim. É uma mulher negra também, diáspora, na terra dos europeus. Então, imagina como deve ser, né? Ela tá lá em Portugal. Então, acho que essas três... Vou deixar vocês com essas três mulheres, tá bom? Que time, viu? Deixou a gente com um grande time, velho. Então, é isso, Rebeca. A gente agradece demais ter você aqui com a gente. Eu vou fazer os comerciais, vou passar para as considerações finais, mas dizer o quanto eu aprendi nessas trocas, Rebeca, que a gente sempre teve. A gente se tromba em vários espaços, e aí eu aprendi, eu falo pra caramba, né? Em vários espaços eu aprendi a escutar muito, tenho tentado fazer esse exercício de escutar, de falar também, de pontuar no momento certo, e o quanto é sempre massa ter você aqui com a gente. Eu vou jogar para as considerações finais já, mas queria mandar um alô para Bomba Street Art. Ó, tô aqui, viu? Bomba Street Art, tô trajadão. Galera do apoio, ONG Fase, valeu Fase, muito obrigado por essa parceria, por acreditar na juventude, nas mulheres, na galera do campo, na negritude. Fundação Rosa Luxemburgo, uma parceira que tá chegando agora com a gente. Satisfação demais ter você com a gente. A gente tá aqui nas oficinas do podcast junto com o Instituto Pax, né, que tá com a gente apoiando e fazendo com que isso esteja acontecendo. Cósmica Urban Style, que é uma loja de um brother da periferia que veste a rua, que veste a galera do movimento hip hop.
Kim 44, depósito de bebida, a rainha da bebida gelada. Se quiser chegar lá, tá gelada a hora que ligar. Cami e Amaga tem cerveja gelada. E lógico, as nordestinas já matou a fuma aqui, ó, do bom de todos, convidado comeram bem. Foi comigo, sério. Meu diretor Matheus Drama disse que a galera comeu bem. Junto também a tapioca vice, né? Não é só hambúrguer, não. Tem uma coisa mais light aí. Tapioca vice. Então, deixar meu alô pro Vila Neri Produções também, é quem tá comandando essa live. Esse é mais um episódio do podcast Nossa Arte é Política. Queria agradecer a Matheus Drama, nosso diretor, Maria Rocha, roteirista e produtora. E agradecer e passar a palavra para você, Rebeca França. Muito obrigado. Galera, que time! Como eu adoro vir aqui pro Pina. Se eu não fosse tão Zona Norte, tão Arthur Rodrigues, tão paulista, tão janga, eu me mudava pra cá. E aqui tem um time de galera maravilhosa mesmo. Estilo, considerações finais, é tipo assim, eu falo o que eu quiser. Tipo isso, Exatamente. Poxa, tem uma coisa no universo, eu acho que do hip hop e da arte, que eu sempre quis comentar e eu nunca fiz um diálogo sobre isso, que é a coisa do lugar que está o plágio ou o toy, né? Isso gera muita discussão. Oxe, mó treta, velho. Muita a Rebeca treta. Levantou um bagulho louco. Muita discussão, muita treta, muito estresse. Eu já vi situações graves, assim, né? De tipo, ou violência física, ou de tipo, vou perseguir a pessoa e vou queimar todos os trampos dela na rua e tal. E o quanto isso gera o oposto do que o hip hop prega. Verdade. Né? Do lugar de diversão, de união, de paz. Eu acredito que, como somos pessoas que estamos numa mesma era, numa mesma época, historicamente falando, né? E tempo. Sim. Nós nos influenciamos pelas mesmas coisas. É normal que as pessoas tenham trabalhos parecidos. Isso não é um absurdo. Hoje o Instagram, ele mostra isso. Com certeza. Você consegue encontrar a pessoa... E, historicamente, isso é comum, sabe? Tipo assim, as construções que existiam nos astecas e que também existiam no Egito. Povos que nunca se encontraram. Então, eu acho que existe... Eu tento pregar sempre, inclusive em sala de aula isso, quando um aluno faz uma coisa e o outro faz algo parecido. Me copiou, professora! Né? Então, gera todo um debate sobre, realmente, o plágio, ele tem que ser muito bem pensado no que é o plágio. Quando ele é uma cópia fiel. Mas quando você usa o mesmo tema ou a mesma linguagem, eu considero, assim, uma coisa muito arrogante. Você não entender que a pessoa, às vezes, está usando você como uma referência e se influenciando. E, muitas vezes, é muito mais bonito, afetivo, você dizer que massa. Verdade. Que essa pessoa se inspire em mim e não, tipo assim, que absurdo, essa pessoa, vou matar. Né? Assim, eu acho que é algo que a nossa comunidade, o nosso meio, a nossa cena... precisa começar a pensar sobre isso. Verdade. Sabe? Sobre você ser referência. Principalmente os mais velhos. Muitas vezes nós somos escola, né? Como Guga foi escola para muita gente. Monstro. Muita gente seguiu a linha do que ele pintava. Léo Gospel. Muita gente seguia a linha do que ele pintava, né? Então, assim, eu penso que nos compreendermos enquanto grupo é normal que a gente se influencie e se inspire nas mesmas coisas. A gente vê as mesmas coisas. Né? Por que a pichação em São Paulo é de um jeito e a pichação em Pernambuco é de outro jeito? Porque nós crescemos com influências diferentes. Então, eu acho que de considerações finais, eu trago essa abordagem, sabe? Que cada vez mais é fundamental a gente ter colaboração, ter harmonia, ter união. Não é unidade, mas união entre os nossos. Porque cada vez que a gente quiser se perseguir, se destruir, a gente só vai estar dando mais munição para quem são os verdadeiros inimigos. Que absolutamente não somos nós. Isso é verdade demais. A gente tem muita coisa enraizada ainda, né, na arte de rua. Por exemplo, assim, eu comecei a pintar de pincel agora. Depois de 10 anos, 15 anos de arte de rua. Porque pintar de pincel talvez não é o ideal, porque os grafiteiros... Então a gente precisa desconstruir muita coisa. Essa parada do toy, né, do beat, é uma coisa que realmente acontece demais. E você, como sempre, maravilhosa. Muito obrigado por tudo. Levantou mais um tema pra gente castelar. Inclusive, pode ser tema de uma próxima edição do Nossa Arte é Política. Segue a gente nas plataformas digitais. E tamo juntos.